Encontre o sistema de equações lineares correspondente à matriz aumentada. Matriz aumentada é uma forma de você organizar um sistema de equações. Os valores do lado direito dessa barra vertical são valores constantes e os valores do lado esquerdo são os coeficientes das variáveis. A gente sabe, olhando na matriz, que esse sistema ele tem duas equações, porque são duas linhas, cada linha é uma equação, e tem 4 variáveis. Então, as variáveis vão ser, vamos chamar de x1, x2, x3, x4. Cada coluna aqui à esquerda da barra vertical é o coeficiente de uma variável. Então, como são 4 colunas, isso significa que são 4 variáveis. Montando o sistema, vai ficar 7x1 e 1x1. Coeficiente, quando o coeficiente é 1, né? 1x1, só x1. Mais 2x2, e aqui embaixo também, mais 2x2. Mais 1x3, vai ficar x3. E na equação de baixo aqui também, 4x3. Menos 3x4. E a equação de baixo não vai ter o x4, né? Que o coeficiente é 0. Então vai ficar 0x4. Igual a 5 igual a 1. Aí está o sistema. Encontre a matriz aumentada do sistema de equações lineares. Esse exercício 2 é o contrário do exercício 1. É dado o sistema de equações e a gente precisa montar a matriz aumentada. Esse sistema de equações tem três equações, então a matriz aumentada vai ter 3 linhas e ele tem 5 variáveis, né? Vai ter o x5 aqui. Então vai ser a variável x1, x2, x3, x4 e x5. O coeficiente da variável x1 na primeira equação aqui é 1 e nas outras duas equações é 0. Essas duas equações não têm o x1. O coeficiente do x2 na primeira equação é 2, na segunda equação é 3, na terceira equação é 0. A terceira equação não tem o x3, não tem o x2. Agora o x3. A primeira equação não tem o x3, vai ser 0. A segunda equação é 1 e a terceira equação é 1, x3. Agora o x4, a primeira equação é menos 1, coeficiente do x4. A segunda equação aqui vai ser 0, não tem o x4. E a terceira equação é 7. Menos 1 para a primeira equação, 0 para a segunda, 7 para a terceira. Agora o x5. A primeira equação é 1, para a segunda equação é menos 1 e para a terceira equação é 0. Agora colocamos os valores constantes aqui do outro lado da barra. 1, 2 e 1. Então, a primeira linha, 1, 0, 0. A primeira coluna, né? 1, 0, 0, que é a coluna do x1. A segunda coluna, que é a coluna do x2, 2, 3, 0. A terceira coluna é a coluna do x3, 0, 1. A quarta coluna, a coluna do x4, menos 1, 0, 7. E a quinta coluna, a coluna do x5, 1, menos 1, 0. E daí a coluna aqui após a barra vertical, são os valores constantes, 1, 2, 1. Determine se a matriz está na forma escalonada, escalonada reduzida ou nenhuma das duas. Para uma matriz estar escalonada, na forma escalonada, cada linha não nula precisa ter o seu primeiro elemento diferente de 0 igual a 1. O primeiro elemento diferente de 0 de cada linha é chamado de pivô. E o pivô ele tem sempre que estar à direita do pivô da linha anterior, para uma matriz ser considerada escalonada. No item A aqui, por exemplo, o pivô da primeira linha é esse aqui, o pivô da segunda linha é esse aqui, o pivô da terceira linha é esse aqui. Então, o pivô da segunda linha está à direita do pivô da primeira e o pivô da terceira está à direita do pivô da segunda. Logo, essa matriz aqui é escalonada. O item B é a mesma coisa. No caso, tem uma linha 0 numa matriz escalonada. A linha 0 tem que ficar embaixo, tem que ficar na parte inferior. Todas as linhas nulas têm que ficar na parte inferior. Aqui o pivô é 1 para a primeira linha e 1 na segunda linha. Aqui é o pivô 1 na primeira linha, 1 na segunda linha. Aqui o pivô 1 na primeira linha, 1 na segunda linha. No caso, o único que não está escalonado é o item F, porque o segundo pivô aqui não é 1, né? É 2. O item F não está escalonado. Agora, para uma matriz ser na forma escalonada reduzida, cada pivô é o único número diferente de 0 na sua coluna. Então, essa primeira aqui, ela é escalonada e é reduzida, porque os pivôs são os únicos números diferentes de 0 em sua coluna. Então, o segundo ali também está na forma escalonada reduzida, porque os pivôs são os únicos números diferentes de 0 nas suas colunas. O item C aqui também, o item D também, e o item E não, né? Ele está escalonado, mas ele não está reduzido, porque o segundo pivô aqui não é o único número diferente de 0 na sua coluna. Então, ele é só escalonada a matriz. E essa última aqui não é nenhuma das duas, né? Não é nem escalonada, nem reduzida.
Identifique se as matrizes aumentadas a seguir estão na forma escalonada ou escalonada reduzida, e identifique se os sistemas lineares correspondentes são possíveis e indeterminados ou impossíveis. Para identificar se as matrizes estão na forma escalonada ou escalonada reduzida, eu preparei esse fluxograma. Então, seguindo o fluxograma, a gente decide. Começando ali pelo item A. Linhas de zero estão na parte inferior? Se houver linhas de zero, né? No caso do item A, ele tem uma linha de zero e está na parte inferior. Então, sim. Pivôs são iguais a 1? Os pivôs são os primeiros elementos diferentes de zero de cada linha. Então, tem 2 pivôs e os dois são iguais a 1. Então, sim. O pivô de cada linha está à direita do pivô anterior? Sim. Portanto, a matriz está na forma escalonada. Agora, para saber se ele está na forma escalonada reduzida, a gente tem que ver se cada pivô é o único número diferente de zero da sua coluna, que é o caso. Então, o A, ele está aqui, né? Ele chegou aqui. Forma escalonada reduzida. Agora o B. Ele não tem linha de zeros. Os pivôs são iguais a 1? São. O pivô de cada linha está à direita do pivô anterior? Sim. Então a matriz está na forma escalonada. Agora, cada pivô é o único número diferente de zero da sua coluna? Sim. Portanto, o item B também está aqui. Chegou aqui na forma escalonada reduzida. Agora o item C. Não tem linha de zeros. Pivôs são iguais a 1? Sim. 3 pivôs, 3 iguais a 1. O pivô de cada linha está à direita do pivô anterior? Sim. Então a matriz está na forma escalonada. Agora, cada pivô é o único número diferente de zero na sua coluna? Não. O último aqui, o último pivô, que é esse 1 aqui, ele não é o único número diferente de zero na sua coluna. Portanto, o item C, a matriz C, está na forma escalonada, mas não está na forma reduzida. Então ela chega aqui. Agora o D. Não tem linha de zeros. Pivôs são iguais a 1? Sim. O pivô de cada linha está à direita do pivô anterior? Sim. Portanto, está na forma escalonada. Cada pivô é o único número diferente de zero da sua coluna? Sim. São 3 pivôs aqui, os 3 são os únicos diferentes de zero de suas colunas. O D vai ficar aqui, né? A, B e D são da forma escalonada reduzida. Estão na forma escalonada reduzida. Agora o E. Não tem linha de zeros. Pivôs são 1? Sim. O pivô de cada linha está à direita do pivô anterior? Sim. A matriz está na forma escalonada. Agora, cada pivô é o único número diferente de zero em sua coluna? Não, né? Na terceira coluna ali tem o pivô da terceira linha. Ele não é o único número diferente de zero na sua coluna. Portanto, o E vai chegar aqui junto com o C. Forma escalonada, mas não reduzida. Agora o F. Não tem linha de zeros. Pivôs são iguais a 1. Cada pivô está à direita do pivô da linha anterior. A matriz está na forma escalonada. Agora, cada pivô é o único número diferente de zero na sua coluna? Não. Na terceira coluna ali, o pivô da terceira linha não é o único valor diferente de zero na sua coluna. Então, C, E e F são forma escalonada, mas não reduzida. E A, B e D são forma escalonada reduzida. Para identificar se os sistemas vão ser possíveis, determinados, possíveis, indeterminados ou impossíveis, a gente pode se basear em algumas características. O sistema será impossível quando ele tiver uma linha com todos os termos zero, né, os termos ali das variáveis zero, e o termo constante diferente de zero, que é o caso aqui do B. A gente vê aqui coeficientes das variáveis aqui nessa terceira linha, tudo zero, e o termo constante que é 1, diferente de zero. Sendo assim, o B, a solução é impossível. É a única matriz aumentada que é impossível, né? O sistema, a solução do sistema linear. Porque é a única que a gente vê isso aqui, né? Essa inconsistência. Agora, para saber se a matriz vai ser determinada ou indeterminada, a gente vai se basear no número de pivôs e no número de variáveis. A matriz A, ela tem 2 pivôs. E ela tem 3 variáveis, né? Cada coluna à esquerda da barra aqui é uma variável. Então, como são 2 pivôs e 3 variáveis, essa matriz vai ser indeterminada. Possível, porém, o sistema, né? Possível, porém indeterminado. Porque aqui o número de pivôs, que é 2, é diferente do número de variáveis, que é 3. No caso do C, nós temos 3 pivôs. Primeira linha, segunda linha, terceira linha tem um pivô. Porém, diferente do que acontece no A, você tem um número igual de variáveis. 3 pivôs e 3 variáveis. Então, o C é possível e determinado. No caso do item D, são 3 pivôs novamente, mas como são 4 colunas aqui à esquerda da coluna aumentada, da coluna dos termos constantes, isso significa que são 4 variáveis. Aqui é indeterminado. A mesma coisa para o E, né? 3 pivôs, 4 variáveis, indeterminado. Enquanto no item F, são 3 pivôs e 3 variáveis. 3 colunas aqui à esquerda da barra, então é determinado. Assim, o único sistema que é a solução impossível é o B. O A, o D e o E são indeterminados, são possíveis, porém indeterminados. E o C e o F são determinados. Encontre, se possível, a solução dos sistemas lineares do item anterior. Para os sistemas indeterminados, escreva a solução geral
em termos das variáveis livres e em termos de parâmetros. Os sistemas que a gente pode resolver são esses aqui. O B, a solução é impossível, então não copiei ele aqui. Para começar, vamos solucionar os sistemas determinados, possíveis determinados, que é o C e o F, né? Depois a gente faz os indeterminados. Então vamos começar passando a matriz aumentada para um formato de sistema. As três colunas aqui são os coeficientes das variáveis, né? Vamos chamar as variáveis x, y, z. Começando aqui a primeira coluna, que seria a primeira equação do sistema. O coeficiente de x é 1, então vai ficar 1. O coeficiente de y é 0, então não vai ter o 0 nessa primeira equação do sistema. E o coeficiente de z é 7. Então, x mais 7z é igual a 1. Na segunda equação, o coeficiente de x é 0, não vamos colocar o x. O coeficiente de y é 1, então vai ficar y. E o coeficiente de z é 4, então vai ficar mais 4z igual a 0. E no último vai ficar z igual a 0, porque o coeficiente de x aqui vai ser 0 e o coeficiente de y é 0. Então sobra só o coeficiente de z, que é 1. Em cada equação, eu vou isolar uma das variáveis. Começando aqui na primeira, vamos isolar o x igual a 1 menos 7z. Na segunda, vamos isolar o y igual a menos 4z. E na última aqui já é o z que já está isolado, né? Z igual a 0. Ele já está determinado, inclusive, né? Sabe que o z é igual a 0. Agora é só a gente substituir o valor de z nas outras equações. Fazendo isso, z igual a 0, o y, coloca o 0, menos 4 vezes 0 vai ficar 0, substituindo o 0 no lugar do z, e o x vai ficar, menos 7 vezes 0 é 0, né? O x vai ficar 1. E daí a gente já tem a solução, 1, 0 e 0. X igual a 1, y igual a 0, z igual a 0. Eu comecei pela C porque ela é a primeira aqui que é determinada, né? Agora o outro sistema que é determinado, possível determinado, é o F. Fazendo a mesma coisa, vamos começar voltando essa matriz aumentada para a forma de um sistema. Aqui na primeira linha, que é a primeira equação, coeficientes são 1, menos 3 e 4. X, 1 vezes x é x, menos 3 vezes y fica menos 3y, mais 4z igual a 7. No segundo aqui vai ficar 0 por x vai ficar 0, né? Não tem o x na segunda equação. 1 por y é y, mais 2z igual a 2. E no último, coeficiente de z é o pivô aqui, que é 1, né? Então, z, 1 vezes z, né? É o z, igual a 5. Novamente, para cada equação, eu vou isolar uma das variáveis. Então, começando lá, x vai ficar igual a 7, menos 3y passa positivo, mais 3y, mais 4y passa negativo. Menos 4y, né? 4z, menos 4z. A segunda equação fica y, 2 menos 2y está positivo, passa negativo, menos 2z. E na última aqui, z igual a 5, está determinado o valor do z. Vamos substituir o valor do z para essa equação, para essa segunda equação aqui, né? Primeiramente, y igual a 2 menos 10, porque vai ficar 2 menos 2 vezes 5, substituindo o z ali, 2 menos 10, y igual a menos 8. Agora a gente sabe que o z é igual a 5 e y é igual a menos 8. A gente pode substituir esses dois valores nessa primeira equação aqui, equação 1 aqui. Então, o x vai ficar 7, 3 vezes o menos 8. Menos 3 vezes 8, 24. Menos 24. Vamos fazer aqui em partes, né? Tá. X igual a 7, mais 3. Daí no lugar do y a gente substitui menos 8. 3 vezes menos 8 vai dar menos 24. E menos 4 vezes 5. No lugar do z, o 5. Então, 7, 3 vezes 28 menos 24, e menos 4 vezes 5, menos 20. Fica menos 37. Então, nós temos a solução aqui para o x, menos 37, para o y, menos 8, e para o z, 5. X menos 37, y menos 8, e o z, 5. Foram os dois sistemas que têm a solução determinada. Agora, esses três aqui são os indeterminados, né? Possíveis, porém indeterminados. Para a matriz aumentada A, nós vamos ter uma equação. Primeiro aqui, o coeficiente do x é 1, então vai ficar x, o coeficiente do y é 0, não tem o y, equação, e o coeficiente do z é 7, mais 7z igual a 1. Agora, na segunda equação, o coeficiente do x é 0, então a gente não coloca o x, o coeficiente do y é 1, então a gente vai colocar y, e o coeficiente do z é 4, mais 4z igual a 0. E no último aqui é tudo 0, né? Na última linha, né? Que seria a última equação. Então, vou deixar assim. Para fazer a solução em termos das variáveis livres, vamos isolar as duas primeiras variáveis aqui. X igual a 1 menos 7z, y igual a menos 4z. E daí a gente pode usar um parâmetro, né? Vamos fazer z igual a t. Então fica x igual
a 1 menos 7t, y igual a menos 4t e o z igual a t. No item D, nós temos 4 variáveis. Nesse caso, vamos chamar elas de x1, x2, x3 e x4. Para a primeira equação lá, que é a primeira linha, o coeficiente do x1 é 1, vai ficar x1. O coeficiente do x2 e do x3 é 0, a gente não coloca. Menos 7x4 igual a 8. Para a segunda equação, o coeficiente do x1 é 0, então não vai ter. O coeficiente do x2 é 1, vai ficar x2. O coeficiente do x3 é 0, não vai ter. O coeficiente do x4 é 3, mais 3x4 igual a 2. Agora, na última linha, o coeficiente do x1 e do x2 é 0, o coeficiente do x3 é 1, x3, e o coeficiente do x4 é 1, mais x4 igual a menos 5. Para começar, vamos isolar uma variável em cada equação. Na primeira equação, vamos isolar o x1, que vai ficar igual a 8 mais 7x4, menos 7x4 passa positivo. Na segunda equação, vai ficar o x2 igual a 2 menos 3x4. E na terceira equação, vai ficar o x3, que é igual a menos 5 menos x4. Aí, vamos fazer do x4 igual a t. x1 igual a 8 mais 7 no lugar do x4t. x2 igual a 2 menos 3t. x3 igual a menos 5 menos t no lugar do x4. E o x4 igual a t. Para finalizar agora com o exercício E, o item E, novamente são 4 variáveis, né? Vamos chamar de x1, x2, x3 e x4. Primeira equação fica x1, o coeficiente é 1, né? 1 vezes x1, x1. Tá, o x2, o coeficiente é 0, vai ficar 0 vezes x2, então não coloca. x3, o coeficiente é 8, mais 8x3. E o x4, o coeficiente é 5, menos 5x4, igual a 6. Próxima equação, o coeficiente do x1 é 0, o coeficiente do x2 é 1, x2, o x2, x2. O coeficiente do 8, o coeficiente do x3, 4, 4x3. E o coeficiente do x4 menos 9. Menos 9x4. E isso tem que ser igual a 3. Agora, no último, os dois primeiros coeficientes são 0. O coeficiente do x3 é 1, x3. E o coeficiente do x4 é 1 também. x3 mais x4 igual a 2. Vamos isolar o x1 na primeira equação. 6 menos 8x3 mais 5x4. x2 igual a 3. Menos 4x3 mais 9x4. Na terceira equação, x3 igual a 2 menos x4. Vamos substituir 2 menos x4 no lugar do x3 nas duas primeiras equações ali. Vai ficar x igual a 6 menos 8. Daí no lugar do x3 a gente coloca 2 menos x4 mais 5x4. x1 é assim, x2 3 menos 4 no lugar do x3. 2 menos x4 mais 9x4. E na última aqui, x3 igual a 2 menos x4. Dessa primeira aqui, vai ficar 6. Menos 8 vezes 2, menos 16. Menos 8 vezes menos 4. Menos 8 vezes menos 4 vai ficar mais vezes x4. Vai ficar mais 8x4 mais 5x4. Isso aqui vai dar 13x4. 8x4 menos 5x4, 13x4. E 6 menos 16, menos 10. Nesse segundo aqui vai ficar 3 menos 8, 4 vezes 2, 8, mais 2, 4x, 2, 4x não, né? 2x4 mais 9x4. Nesse caso vai ficar 3, 4 vezes 2, 8, né? Menos 8, menos 4 vezes 2, menos 8, menos 4 vezes menos 4x, mais 4, 1, 2, né? 4, 4x, mais 9, 4x. Então, 4, 4x mais 9, 4x, 13, 4x, 13x4, menos 5. Então, a gente já tem aqui, né? x1 igual 13x4 menos 10, x2 igual 13x4 menos 5 e x3 igual 2 menos x4. Então, vamos fazer o x4 igual a t. Daí, aquele esquema, né? x1 igual 13t menos 10, x2 igual 13t menos 5, x3 igual 2 menos t e x4 igual a t.